Olá, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Quero falar com vocês que hoje nós vamos ler Marcos capítulo 3, tá? Marcos capítulo, desculpa irmãos, Marcos capítulo 6. Jesus prega em Nazaré. Nazaré foi o lugar que ele cresceu, né? Ele nasceu em Belém e cresceu em Nazaré. E aqui, mesmo ele pregando aqui, ele é rejeitado. Olha para vocês verem. Tendo Jesus partido dali, depois da ressurreição da menina, da filha de Jairo, que ele fez? Ele... Uma coisa azul aqui. Não, acho que é do... Aí, gente, olha, ele partiu dali para sua terra e seus discípulos. Os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi lhe dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra. O profeta não tem honra na sua própria terra. E ali, né, como não havia, eles não honraram Jesus não fez milagres ali. Jesus, porém, diz que não havia profeta, que não há profeta sem honra, senão na sua terra, mas entre seus parentes e na sua casa. Os parentes também rejeitaram Jesus. Ele não pôde fazer nenhum milagre ali, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade dele, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Os próprios parentes de Jesus rejeitaram Jesus. Não foram todos, né? Lógico, evidente que Maria não o rejeitou. Mas lá em Nazaré, né, ele não pôde fazer muita coisa lá, ele só não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. E aqui, depois que ele faz isso, ele vai instruir os 12. Chamou os 12 discípulos e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridades sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada tivesse para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandália e não usasse 2 túnicas, somente uma. E recomendou-lhes que, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até que vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem e nem vos ouvirem, ao sairdes ali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, Jesus aqui, ele orientou os discípulos, né? E eles expulsaram muitos demônios e também os enfermos eram curados. E aqui no capítulo 6 também acontece a morte de João Batista. Chegando aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já tinha se espalhado, a fama dele tinha se espalhado, alguns diziam que ele era o João Batista, e outros falavam que ele era Elias. E aí, só que tem que Herodias e Herodes, eles não gostavam de João Batista, prenderam João Batista, né? Porque João Batista sempre falava que ela estava em pecado, e estava mesmo, porque ela ficava com o irmão do marido dela. Ela ficou com o irmão do marido dela. Aí, quando a filha de Herodias dançou para ele gostou muito e falou: pode pedir o que você quiser que eu te dou. Aí a mãe dela sussurrou no ouvido dela que pedisse a cabeça de João Batista numa bandeja. E foi o que ele fez. Que ela fez. A filha de Herodias
dançando agradou Herodes, e ele falou, pode pedir o que você quiser, você dançou maravilhosamente bem. E ela falou, eu quero a cabeça de João Batista. E aí, como o rei não podia voltar atrás, a palavra dele não podia ser revogada, aí ele foi e mandou matar João Batista, colocar a cabeça numa bandeja e entregar para a jovem. E aqui depois desse, aí Jesus ficou sabendo da morte de João Batista, ele foi decapitado no cárcere, ele trouxe a cabeça num prato e entregou à jovem. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram e levaram-lhe o corpo e depositaram num túmulo. Voltaram os apóstolos, aqui também, né? Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que havia feito e ensinado. E eles lhes disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham nem tempo para comer, visto serem numerosos os que iam com ele. Ô, gente, quando a gente está assim totalmente extasiado com a presença de Deus, a gente não sente nem fome, a gente só quer pregar a palavra. Vou ligar o ventilador aqui que está muito quente. E aí eles não tinham comido, eles não comiam e tudo, né? Vai dar um barulhão agora, escuta o barulhão. E eles estavam pregando a palavra e tudo, pregando. E é isso que nós temos que fazer, ide e pregar o evangelho. Aí, depois que ele vai pregar o evangelho, aconteceu a primeira multiplicação de pães, né? Que eles voltaram, vindo repousar um pouco, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, mas visto serem numerosos os que iam e vinham, então foram sós no barco para um lugar solitário. Quando ele ficou, eu creio que Jesus foi para estar meditando, porque, como se diz, né? O João Batista, primo dele, e João Batista foi morto, foi decapitado, né? Judiaram muito dele. Então Jesus foi para ficar sós, né? Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo Jesus, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes dele. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e ficou com dó deles e compadeceu-se deles, porque eram como ovelha que não tem pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, chegando à tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disse, é deserto este lugar, já é avançada a hora, despede esse povo para eles ir embora, porque não vai ter nada para eles comer. Porém, lhes respondeu, dai-lhes vós mesmo de comer. E disseram, dê eles de comer, falou para os discípulos, porque eles falaram assim, mestre, não tem nada para dar eles de comer. E Jesus falou, dá eles de comer. Aí eles falaram assim, iremos comprar 200 denários de pão para dar eles de comer? E ele lhes disse, quantos pães tendes? Eles falaram, ide ver. E sabendo, eles responderam, 5 pães e 2 peixinhos. E 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se sentassem em grupo sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, ergueu ao céu, orou, né? Erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo o pão, deu-os aos seus discípulos para que os distribuísse. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O que comeram dos pães quem comeu dos pães foram 5.000 homens, sem contar com as crianças e com as mulheres. Então aqui, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou uma grande multidão. Jesus anda sobre o mar.
Logo a seguir, Jesus compeliu Jesus os seus discípulos, falou com os seus discípulos para eles embarcar e passar adiante para o outro lado de Betsaida. E quando ele despedia a multidão, e tendo os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, porque ele foi lá no monte orar. E ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade de remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar. Porque veio andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Todos ficaram aterrorizados à vista dele, né? Apavorados. Mas logo lhes falou e disse: tem de bom ânimo, sou eu. Então eu falo com você, não fique aterrorizado com o problema que está te perturbando. Tem de bom ânimo, Deus é contigo. E ele falou assim, né? Tem de bom ânimo, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, espantados, porque não havia compreendido o milagre dos pães antes, e o seu coração endurecido. Eles não haviam entendido, porque não havia compreendido o milagre dos pães antes, o seu coração estava endurecido. Aí Jesus vai para Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram, onde atracaram, pararam o barco, vou falar nossa língua mesmo, né? E saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus e, percorrendo toda aquela região, trazia os leitos com os enfermos para onde ouvia que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na sua orla de sua veste. E quando a tocavam, saíam curados. Então, Jesus está fazendo os milagres, sinais e maravilhas, tá? Nós sabemos que em todo meio, onde há o ser humano, há interesses. Só seguiam Jesus por interesse, mas tinha uns que amavam verdadeiramente Jesus, né? Então nós devemos amar verdadeiramente Jesus, porque aqui no capítulo 6 de Marcos, todos saíam curados. Deixe o seu like, o seu comentário em nome de Jesus, amém?